Dizem que era doença, outros dizem que era possessão. Mas e se a verdade estiver entre duas dimensões? Ela dizia que via o que ninguém via, que ouvia vozes quando a casa dormia. A ciência chamava de patologia, mas pra fé era batalha todo dia. Epilepsia no diagnóstico escrito, mas no olhar tinha algo aflito. Entre remédio e água benta, o corpo fraco e o espírito em conflito. 70 sessões de oração intensa, o quarto virou trincheira tensa. Se era mente ou influência, virou debate sem sentença. Ela dizia, o mundo espiritual existe, e insistia mesmo quando tudo era triste. Se era delírio ou algo além, até hoje ninguém desiste. Entre dois mundos ela estava, carne fraca, alma que gritava. Se era sombra ou mente cansada, só o invisível explicava. Entre céu e diagnóstico frio, entre fé e laudo vazio, quem decide o que é real quando o sofrimento é tão sombrio? A igreja viu possessão, a ciência viu distorção, a família viu aflição, o tribunal viu omissão. Mas quem viu o que ela sentia, quem entrou na mente vazia, quem mediu a dor que existia quando a noite inteira ela tremia. Tem coisa que é química no cérebro, tem coisa que é trauma interno. Mas e quando o olhar é tão profundo que parece atravessar o inferno? Se existe guerra é invisível, ela acontece no pensamento, entre culpa, medo e castigo, e um possível julgamento. Entre dois mundos ela estava, carne fraca, alma que gritava. Se era sombra ou mente cansada, só o invisível explicava. Entre céu e diagnóstico frio, entre fé e laudo vazio, quem decide o que é real quando o sofrimento é tão sombrio? Religiosidade extrema pode inflamar uma mente que já começou a quebrar. Culpa vira voz a acusar e a pessoa começa a acreditar. Mas também existe mistério, coisa que foge do critério. Nem tudo cabe no império do microscópio ou do ministério. A história dela virou debate entre ciência e combate. Se foi espírito ou foi psique, o tempo nunca deu empate. Talvez a maior possessão não seja a entidade ou maldição, mas o abandono da razão, ou fé sem discernimento na mão. E se o verdadeiro exorcismo for separar medo de fanatismo? E se a verdadeira prisão for ignorar a própria condição? Nem tudo é demônio oculto, nem tudo é cérebro em tumulto. Às vezes o mal mais profundo é sofrer sozinho no escuro do mundo. Ela virou símbolo eterno pra uns, mártir no inferno pra outros, caso moderno de um sistema falho interno. Mas fica a pergunta viva que atravessa a narrativa: existe dimensão além? Ou é mente sensitiva? Se o mundo espiritual é real, ele não precisa de espetáculo teatral. E se a mente é tão profunda, ela também é abissal. Entre fé e medicina, entre cruz e dopamina, talvez a verdade caminhe numa linha tão fina. Entre dois mundos ela estava, carne fraca, alma que gritava. Se era sombra ou mente cansada, a história jamais foi encerrada. Entre céu e diagnóstico frio, entre fé e laudo vazio, a maior batalha invisível acontece dentro do próprio indivíduo. Depitus, Bela é o amador, uma noite cansada.